As invasões de propriedades privadas pelo MST. Durante a semana, houve pelo menos 5 invasões, 5 ações do movimento na Bahia. E o Lula não falou sobre o assunto, está em silêncio. E olha só, a ideia do governo é resolver essa questão com diálogo. Constantino, começo por você. Eu me lembro da Dilma, em 2014, propondo diálogo com o Estado Islâmico. Não sei se vocês lembram disso. Então, assim, não me surpreende que o PT ache tudo normal, com o MST voltando a invadir propriedades privadas, e aí, para mim, tanto faz, viu? Produtivas, não produtivas, né? Eu acho que se eu tenho o direito, né, de ter uma terra que eu quero ali que valorize para que eu venda mais à frente, ou eu quero deixar um patrimônio imobiliário para os meus filhos, para os meus netos, por que não deixar aquele pedaço de terra ali, mantendo aquele pedaço de terra, pagando os impostos relativos a ele? Mas o PT faz assim cara de quem não vê nada, quando se refere ao MST, consta, e quer diálogo, acha que com o diálogo vai resolver tudo, mas com o MST, que chamam por aí de movimento social, é complicado. Lacombe, na verdade, isso diz muito sobre o próprio PT, né? Ele quer diálogo com o MST, ele quer resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia numa mesa de bar, e ele quer perseguir e prender Bolsonaro, bolsonaristas e qualquer um, na verdade, de direita. Né? Então, isso diz muito sobre o PT. É curioso que as invasões do MST, um movimento revolucionário, criminoso em sua essência, né? Elas tinham sumido quase do mapa durante o governo Bolsonaro. E agora já voltaram com tudo nesse começo de governo do PT. Isso, obviamente, não é uma coincidência. Tem método, né? O MST é um braço armado do PT no campo, sempre teve apoio do próprio PT. No meu segundo livro, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, já tem lá um capítulo sobre o MST, o livro é de 2005, né, mostrando lá essa simbiose, esse alinhamento de pautas revolucionárias. Né? Outra coisa que chama atenção é que durante a campanha o Lula tinha dito, vocês vão lembrar, que o MST era um grande produtor de arroz no Brasil. O que aconteceu, né? Precisam invadir propriedade para quê, então? Em terceiro lugar, né, é isso aí que você falou. É óbvio que na nossa Constituição existe uma região cinzenta ali, né, de função social, que é uma expressão muito ambígua e elástica, mas na prática, nos países desenvolvidos, a propriedade privada é sagrada. Não importa, teoricamente, se ela está sendo colocada para algum uso direto ou não. Agora, mesmo assim, Lacombe, eu concordo com você 100%, né, via de regra, o MST invade fazendas produtivas, né, e quebra laboratório, e mata gado. Né, é um grupo criminoso, é um grupo terrorista na sua essência, já que está na moda chamar qualquer baderneiro, né, de terrorista. Isso sim parece um movimento com métodos terroristas, né, e organizado, orquestrado dessa maneira. Parece aí que uma das lideranças, né, o José Rainha foi preso de novo, toda hora essa turma é presa e logo solta. Agora, não custa lembrar também que recentemente um ministro do Supremo estava muito à vontade entre essa turma, do lado do João Pedro Stedley, né, que é líder desse movimento, criticando a democracia liberal burguesa, ou seja, todas as democracias modernas do Ocidente. Vai ver que essa turma prefere mesmo Cuba, Venezuela ou Nicarágua. Vai ver que é por isso também que o Lula fica em silêncio quando o assunto é abuso e ataque aos direitos humanos da ditadura da Nicarágua. É mais um caso de diálogo, quem sabe. Eu tenho os números aqui de invasões de propriedades privadas, de terras pelo MST. O recorde é do governo FHC, dos dois mandatos, dos dois governos do FHC. 2.442 foi o número de invasões nos dois governos dele. Nos dois primeiros governos do Lula, 1.968. Com a Dilma como presidente, 969 foi o número de invasões. Com o Temer, isso caiu drasticamente, 2 anos apenas de governo, 54. E com o Bolsonaro, em 4 anos, né, foi apenas de 14 o número de invasões. 14 para o recorde do FHC e do Lula, lá na casa de 2.400, 2.000. Fabi, vou passar para você, passando uma informação que a Polícia Civil de São Paulo ela fez uma série de operações
no Pontal do Paranapanema, né, no oeste de São Paulo, e prendeu o ex-chefe do MST, o José Rainha, depois dessas operações, e a polícia informou numa nota que o Rainha foi detido porque estava... ele é suspeito de extorsão contra pelo menos 6 donos de propriedades rurais. Fabi, pelo menos o estado de São Paulo, com o Tarcísio Gomes de Freitas, com o capitão Derrite como secretário de Segurança Pública, parece que está um pouquinho mais protegido dessa situação que a gente viu, por exemplo, na Bahia nessa semana, com 5 invasões de terra na Bahia, Fabi. Sem dúvida alguma, a gente tem que realmente dar o parabéns aí ao Derrite, né, que é o secretário de Segurança daqui de São Paulo, que uma vez, né, um tempo remoto, já foi do Alexandre de Moraes. Então dá para ver bastante diferença. Curiosidades, o Zé Rainha foi preso num assentamento que chama Che Guevara. Aliás, ele reside lá. E esse parceiro dele foi preso, se eu não me engano, numa rodovia. E hoje passou por uma audiência de custódia onde foi mantida a preventiva. Aí eu quero fazer um paralelo. Veja, esse José Rainha, que vem de um histórico de extorsão com violência, uso de fuzil, armas pesadas, muita gente ficou com a sua vida exposta ou realmente chegou às vias, né, acabou morrendo, isso a polícia vai comprovar, mas ao longo do tempo fez várias barbáries. Esses têm audiência de custódia, no prazo determinado de 24 horas, e ainda bem que o juiz teve a prudência de manter, né, e ele diz sempre do afastamento aí de líderes do MST. Mas acontece que o movimento social é muito próximo, as bandeiras são muito próximas, e aí é briga política interna. E eles acusaram o governo estadual de São Paulo justamente de ser presos políticos, né? Toda vez que o PT ou esquerdista é preso, nunca se assume nenhum tipo de crime. Eles são sempre vítimas da sociedade. E a gente sabe que isso não tem nada de vítima, tanto que ele morava aí no assentamento de Che Guevara e agora foi detido. Parabéns, Derrite, parabéns, Polícia de São Paulo. Ô, Ana, eu me lembro muito bem, eu era repórter da Globo ali, depois passei a apresentador, e a gente tinha um diretor de jornalismo muito bom, Evandro Carlos de Andrade, eu acho que eu até já contei essa história aqui, ele nos proibia de tratar os comandantes, aí, os chefes do MST de líder, não é líder, eles são chefes, eles são um bando, tratem-os por chefe. Né? E eu já tive a oportunidade de fazer cobertura numa tentativa de invasão. E aquela gente toda que o MST leva para essas invasões é uma massa de manobra inacreditável. Eu me lembro da situação em que eu cheguei a essa tentativa de invasão e havia lá 2 carros de polícia, 2 patrulhas da polícia sinceropédica na Baixada Fluminense, no Rio, já tinham controlado a situação, tirado aquelas pessoas todas daquela área. E eu me lembro que eu tive uma presença de espírito de dizer, porque na hora que eu cheguei com a minha equipe de reportagem, um carro da Globo, aquela gente toda se animou de novo para agora vamos invadir, porque com a Globo filmando eles não vão ter coragem de fazer nada contra a gente. E eu tive uma presença de espírito e falei, olha, minha câmera quebrou, eu não posso realmente cobrir nada agora, vai demorar um tempo para chegar um novo equipamento. E, de certa forma, me vendo ali como partícipe, como participante de algo, de uma história, eu me recolhi e inventei essa história e consegui evitar que aquela turma, de novo, invadisse a terra que 4, 5 policiais tinham conseguido liberar. Mas saudade do Evandro Carlos de Andrade, viu? Para tratar o pessoal do MST como tem que ser tratado, Ana. Eu me lembro do Evandro Lacombe, eu conheci o Evandro, me lembro dele, e realmente, né, hoje em dia tudo tem uma narrativa diferente, né? E o MST, o que eles são, na verdade, é um movimento terrorista, com todas as letras, é isso, não tem movimento social, podem querer florear do jeito que quiserem, mas eles são terroristas. E aí, pegando aí o gancho da Fabi, curioso que para a turma do 8 de janeiro, e aqui a gente faz todos os disclaimers que queremos os vândalos presos, queremos os criminosos, tanto queremos que nós apoiamos a CPMI do 8 de janeiro, porque nós queremos que eles sejam processados, né, pelo rigor da lei. Então, para essa turma, já a palavra terrorismo some, né, Lacombe, Fabi, consta, a palavra terrorismo some. Eles invadem, fazendas produtivas,
Eles invadem laboratórios de pesquisa, eles matam animais até com gestação avançada. Procurem aí no Google, pesquisa MST, fazendas e animais, e aí já aviso que as imagens são chocantes. É uma barbárie que esses terroristas promovem. Eles invadem, sim, terras produtivas e nada acontece, né? Não são presos, se são presos são liberados, enquanto nós temos aí quantos presos inocentes por causa do 8 de janeiro. Nós tivemos, inclusive, prisões que foram relaxadas, prisioneiros que cometeram crimes, que foram julgados, estavam presos para que as pessoas do 8 de janeiro ficassem na cadeia. Isso é inacreditável, né? Gente que nem estava ali no 8 de janeiro, chegou à noite no lugar, ou seja, está tudo virado, né, de cabeça para baixo. Curioso também é que tanto o STF como instituição, como os juízes dali, juízes não, que eles são ministros, juízes eles não são. Até hoje ninguém fez nenhum comentário sobre as pichações e aquele vandalismo promovido pelo MTST no prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, né? E o que nós temos que continuar falando é isso, que é um movimento terrorista que invade terras produtivas para cometer terrorismo. Não custa lembrarmos, Lacombe, que na sabatina presidencial da Globo, aquela com os dois apresentadores, o William Bonner, o novo ministro, né, do STF, o senhor não deve nada à justiça, e a Renata Vasconcelos, que falou para o presidente Bolsonaro que foi fique em casa se puder, ali naquela sabatina com o descondenado, ele disse que o MST não invade terras produtivas. Eu acho que a gente tem esse vídeo. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para o fazendeiro porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Quero que você me diga qual terra produtiva o MST invadiu. Na época, Lacombe, eu fiz um compilado aí de algumas imagens, recebi vários vídeos também, coloquei no meu Instagram, é só procurar lá pela data, as terras produtivas que o MST invadiu. E eles falam de uma maneira como eles podem, e às vezes eles acham que eles podem reescrever o passado, né, e continuar com uma narrativa de que ninguém vai questionar. MST não passa de um movimento terrorista e que tem que ser combatido como se combate um terrorismo doméstico em qualquer lugar do mundo.